Sejam bem-vindas a mais um Mulher por Inteiro. Boa noite. Hoje o nosso programa está recheado de informações. Nós vamos ter uma entrevistada, a Adriana, falando sobre suicídio. Também teremos a Fernanda falando sobre a prevenção e a preparação odontológica durante o preparo da gestação. Mas antes vamos conferir uma dica do nosso mundo exterior. Olá pessoal, quem fala é a Beatriz, faço parte da equipe Bimports aqui de São José do Rio Pardo. E hoje, pela primeira vez no programa Mulher por Inteiro, vim trazer dicas de beleza, autoestima e bem-estar. Vamos começar primeiramente com a vitamina C. A vitamina C é um produto indispensável na rotina de skincare de toda mulher. Mas qual que é a importância dessa vitamina C? A vitamina C é um poderoso antioxidante, clareador para a nossa pele. Então, além de prevenir o envelhecimento, ela já vai clarear essas possíveis manchas de raios solares, já vai hidratar a nossa pele. Então, é um produto indispensável mesmo. Outro produto é o famoso BB Cream. Além dele ser uma base para uniformizar a nossa pele, ele já tem fator de proteção, já é clareador, já é anti-age, já é primer, ou seja, é um produto multifunções para facilitar a nossa correria do dia a dia de toda mulher. Agora vamos para perfumes. Perfume escolher a dedo, porque é um perfume que toda mulher gosta, ele é bem versátil e é bem fácil de agradar. Todas as clientes que vêm aqui, mulheres, assim, 98% das mulheres gostam. É um perfume que faz bem, ele é um perfume mais limpo, mais fresco. Eu amo, é o Idole da Lancôme.
AutoFest você encontra o carro perfeito, de procedência, com garantia e excelentes condições de financiamento. Sabe aquele carro incrível que você pensou em ter na garagem? Venha para a AutoFest e realize o seu sonho. Confira nosso estoque pelo site www.autofest.net.br e venha nos fazer uma visita. Uma loja ampla e com super atendimento, localizada na Avenida Brasil 1060, em São José do Rio Pardo. AutoFest Venda e Consultoria. Nossa paixão é acelerar suas conquistas. A320 para base. Quais são as coordenadas? Você está na Play TV. Você, mulher, tem horário marcado na terça-feira com Mulher por Inteiro. Programa especial para as mulheres com psicologia, saúde, moda, direitos, entretenimento e muito mais. Eu sou Gabi Ong e vou estar com vocês aqui no programa agora. É que 90% dos casos podem ser evitados. Mas alguns pais vão dar mais valor ao estudo, à educação escolar. Tá? Toda gestante pode ter um sangramento gengival. Você tem medo de panela de pressão? Hoje eu vou te dar várias dicas e tirar várias dúvidas sobre elas. Mulher por Inteiro, toda terça, às 8 da noite. Play TV, pensando em você. Estamos de volta com Mulher por Inteiro e agora nós vamos falar sobre o nosso interior. E hoje a nossa convidada é a Adriana Prosdóximo, psicóloga, que vai estar aqui falando, né, sobre esse assunto que tanto nos interessa emocionalmente, né, que é sobre o suicídio. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço pelo convite. A Adriana tem a sua formação, né? Toda a sua formação como psicóloga. Fala um pouco da sua trajetória pra gente, por favor. Então, a psicologia, ela surgiu na minha vida em um momento em que eu não sabia o que fazer da minha vida adulta, né? E aí, despretensiosamente, eu prestei um concurso público aos 18 anos para trabalhar num hospital psiquiátrico, aqui da região mesmo. E aí acabei entrando, né? Acabei com 18 anos? Com 18 anos, comecei a trabalhar nesse hospital e foi aí que eu me apaixonei pela psicologia. E desde então, essa área da saúde mental me atrai muito, né? Cursei a faculdade aqui em São José do Rio Pardo mesmo, porque eu não queria abandonar esse trabalho, né? Nesse hospital eu era oficineira, eu trabalhava com oficinas terapêuticas, então era um trabalho muito gratificante. E fui cursando a faculdade, fiquei nesse hospital mais de 10 anos e hoje eu trabalho no município vizinho, em São Sebastião da Grama, como psicóloga clínica e tenho também há 1 ano o consultório aqui em São José do Rio Pardo. E, assim, entrando já no nosso assunto, suicídio, ainda é um tabu esse assunto? Com tanta evolução, com tecnologia, sendo um assunto mais abertamente falado, mas ainda existe um tabu? Muito. Infelizmente. Muito. Nós precisamos combater esse tabu para evitar o suicídio. O suicídio ele existe desde que o ser humano existe. Se a gente for pesquisar sobre isso, há relatos de suicídio nas mais antigas e variadas culturas. Então, esse tabu, ele existe porque há muitos séculos o suicídio ele era visto, né, como um crime. A pessoa que cometesse o suicídio, ela podia ser... na verdade, a pessoa que cometia o suicídio, ela não tinha direito às honras fúnebres. E a pessoa que tentasse o suicídio, ela poderia até ser presa. Então, essa visão,
né, ela impregnou as nossas mentes, os nossos corações, e por isso esse tabu. Então nós precisamos lutar, né, para derrubar esse tabu. E como é que a gente pode fazer isso? A gente deve, né, pressionar aí os poderes públicos para que eles invistam em mais campanhas de prevenção, em mais estratégias. Não existe quase, né, se a gente for pensar. Existe. É bem pouco, assim, existe, perto do... mas deveria, né, existir mais. A gente deveria investir em mais estudos, em mais pesquisas para entendermos melhor sobre o suicídio e assim tentarmos evitá-lo, né? Evitar esse ato que é muito triste, né? O suicídio, ele não afeta só a família da pessoa que comete, ele afeta toda uma comunidade, né? Amigos, familiares, enfim, é muito triste, né? O suicídio. Outra coisa também que eu acredito que deveria existir é mais investimento em materiais, né, sobre o suicídio, e que esses materiais deveriam ser muito educativos, né, para as pessoas desde a pré-escola. Então a gente tem que falar sobre isso. A gente tem um programa igual tem contra drogas, né, prevenindo o PROAC, né, que protege, exatamente, que instrui, deveria ter um. Sim, a gente pensa em tabu, né? Quando o assunto ele é tabu, ele é jogado para debaixo do tapete. Né? Nós não estudamos, nós não pesquisamos, nós não falamos sobre isso. Né? E as pessoas têm uma ideia de que não vamos falar porque nós vamos instigar as pessoas a cometer. E pelo contrário, a gente precisa falar, pensar, a gente precisa ouvir sobre isso, só assim conscientizando, né, as pessoas a como buscar ajuda, enfim, como lidar com esse mal, né, que é um problema de saúde pública. Só assim nós vamos conseguir, né, evitá-lo. Adriana, você acha não, né? Você no meio que você vive, né? O suicídio, ele tá ligado a transtornos mentais? Sim, na maioria das vezes, as pessoas que tentam, né, o suicídio ou que cometem o suicídio, 90%, em torno de 90%, tem um transtorno mental, que na maioria das vezes não foi diagnosticado ou não foi tratado. E quais são os tipos de transtornos mentais que levam ao suicídio? É uma coisa que eu já nasci com isso ou que eu adquiri pelo meio que eu vivo? Que tipo de transtornos mentais levam ao suicídio? Então, existem diversos, né? Eu acredito que os que estão mais relacionados ao suicídio são os transtornos bipolares, borderlines, as esquizofrenias, o uso abusivo de álcool e outras drogas e a depressão. Eu acho que a depressão é o transtorno que está mais relacionado ao suicídio. E agora com a pandemia, você acha que Sim. Que aumentou o número de depressivos? E que a gente deve falar ainda mais desse assunto? Sim, com certeza. Mais pra frente, eu vou falar sobre isso, né? Vou citar mais essa questão da pandemia, mas com certeza isso está mais grave. E eu vejo que é um assunto que às vezes a gente não fala muito, e que a gente não sabe da gravidade, porque a gente não tem acesso a esses dados, né? Quantas pessoas... Às vezes eu fico sabendo, alguém falou outro dia pra mim, nossa, 2 ou 3 pessoas se suicidaram essa semana aqui em São José. Eu falei, aqui em São José? A gente não fica sabendo, né? Você tem alguns dados assim para mostrar a realidade que está escondida? Claro, existem dados, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, em torno de 800 mil pessoas se suicidam no mundo ao ano. No Brasil, em torno de 12 mil pessoas ao ano. Né? E assim, algo que é muito chocante é que é a segunda maior causa de morte entre adolescentes de 15 a 29 anos. Nossa, que triste. Agora, assim, um outro dado que é muito alarmante também,
mas que é um ponto positivo, é que 90% dos casos podem ser evitados. Se a gente quebrar esse tabu. Se a gente utilizar de estratégias, né? Se a gente conseguir conscientizar as pessoas a como ajudar, né, essa pessoa em sofrimento, 90% dos casos podem ser evitados. E como que a gente percebe que um adolescente, um jovem, um adulto, que ele está caminhando para isso, né? Porque para a gente prevenir, a gente precisa perceber. Sim. Como que quais são assim as coisas que a gente consegue notar que, nossa, é melhor ajudar já? Tá. Nós precisamos prestar muita atenção a diversos sinais e sintomas que essa pessoa em sofrimento pode apresentar. Então, normalmente, existem algumas frases, algumas falas muito usadas, né, por essa pessoa, do tipo, eu não aguento mais, eu quero dormir e não acordar nunca mais, eu sou um peso para minha família. Esse tipo de frase associada a alguns sintomas que a pessoa pode estar apresentando, como, por exemplo, o isolamento, né? Aquela pessoa que socializava, que interagia e, de repente, ela se isola. A falta de interesse naquelas atividades que ela estava acostumada a fazer e, de repente, não tem mais interesse. Assim. Isso, esse desânimo, essa perda de prazer. Não existe mais prazer nas coisas. A desesperança, né? A pessoa não tem mais esperança, ela demonstra, né, de que tanto faz, tudo tanto faz, a vida perde o brilho, perde o colorido. Não tem né? porquê. Isso, às vezes uma irritabilidade, em adolescentes até uma agressividade, né? A depressão, por exemplo, em adolescentes, ela pode até, né, provocar essa agressividade. Então, assim, são diversos sintomas que podem ser observados, mais essas frases, né, mais o contexto, acho que a família, os amigos, os professores devem estar muito atentos. E um que eu acho que é talvez o mais gritante, que está muito relacionado à depressão, é uma tristeza profunda. É uma tristeza que não passa. Porque a tristeza, ela é normal do ser humano. Tem dias que a gente está triste. Isso, mas um dia, 2 dias depois, essa tristeza passa. Na depressão, por exemplo, essa tristeza não passa nunca. Ela dura aí semanas, meses e até anos. Então, essa tristeza profunda chama muito atenção. Talvez seja aí o sintoma que chama mais atenção na gente. Entendi. Mas não é o único. E se eu perceber que tem alguém que eu conheço, né, que eu detectar esses sintomas ou ouvir falando alguma dessas frases, como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que eu abordo? Porque a gente também se sente, né, meio, nossa, como que eu vou falar com uma pessoa que eu percebo que já está no caminho, né? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Certo. Tá aí um ponto muito importante. Eu acho que é uma das principais mensagens que eu gostaria de passar aqui hoje, é que a gente precisa ter empatia. É uma palavra muito utilizada hoje em dia. O que é? A palavra é utilizada, né? Mas pouco... Isso. A palavra é muito utilizada, então a gente precisa entender o que é empatia. Nem todo mundo, de repente, consegue ser empático, mas o que é? É a gente tentar se colocar no lugar do outro, né? Tentar entender o que esse outro está passando, esse sofrimento, acolher esta pessoa sem julgamentos, ouvir, né, apoiar, oferecer ajuda, sem críticas. É muito difícil fazer isso. Porque às vezes a pessoa faz a crítica tentando ajudar. Mas nossa, que bobagem, nossa, mas não... a vida é tão linda. Isso, exatamente. A gente deve evitar esse tipo de comentário. Por exemplo,
Nossa, não acredito que você está pensando nisso. Mas você não tem motivos para se matar. Você tem tudo na vida. Ou então... Quer dizer, eu não estou escutando nem um pouco. Isso é pecado. Não faça isso. Então, isso são julgamentos. Você desvalida a dor do outro. Né? Então, a empatia é você tentar se colocar mesmo no lugar desse outro que está em sofrimento. Para ele, como eu já falei, a vida perdeu o colorido, né? Nada faz sentido. Então, tudo o que você disser, tentando animar essa pessoa, disser ao contrário, não vai ajudá-la. É como se, em vez de eu jogar uma corda para puxar, eu vou precisar descer e pegar essa pessoa e levar para cima. Não dá para pescar a pessoa. Não. Eu tenho que me colocar junto com ela. Isso, tentar entender e sair junto. O que ela está sentindo. E oferecer ajuda, né? Oferecer ajuda, apoiar, isso todo mundo pode fazer. Todo mundo que estiver disposto. Eu não preciso de um diploma. Não. Essa ideia de que só um psicólogo, só um psiquiatra pode ajudar uma pessoa que está pensando em cometer o suicídio, né? Nem sempre a gente tem acesso assim a um psicólogo, a um psiquiatra. Né? Então todo mundo pode ajudar. Claro que depois encaminhar essa pessoa a um tratamento adequado, né, a um tratamento especializado é muito importante. Mas nesse primeiro momento, quando a gente identifica que há um risco, todo mundo pode acolher, todo mundo pode ouvir. Até porque se eu percebo e já levo pro psicólogo, quer dizer que eu não tô tendo a empatia, né? Não. Eu tô só jogando o problema para outra pessoa resolver. Isso é muito comum. Só o psicólogo, só o psiquiatra vai dar jeito. E não é isso, né? Às vezes a pessoa precisa ou só precisa ser acolhida, ser ouvida, né? E onde a gente pode buscar ajuda, né? Com os líderes religiosos, né? Padres, pastores, enfim. Essa questão da espiritualidade, né? Pode ajudar muito. Familiares, amigos, professores, né? A gente pode buscar ajuda em diversos lugares, né? Não só com os profissionais, mas pensando aí nos profissionais, os mais adequados, né? Os especialistas seriam o médico psiquiatra e o psicólogo. O médico, ele vai entrar, de repente, se for o caso, ele vai avaliar com as medicações necessárias, né? Tem alguns quadros, alguns transtornos que realmente necessitam, né, de um tratamento medicamentoso. E o psicólogo, né, o psicoterapeuta, com a terapia, com esse acompanhamento, esse apoio psicológico. E para aquela família que identificou, conversou e vai buscar uma ajuda, mas não tem uma condição financeira de pagar um psiquiatra, de pagar um psicólogo, ele também tem essa ajuda profissional? Como que ele tem essa ajuda profissional? Claro. Cada município, né, tem um tipo de serviço. Aqui mesmo, em São José do Rio Pardo, a gente tem CAPS, a gente tem a saúde mental. Então, ele pode procurar, né, ajuda. São gratuitos. São gratuitos, né? Ele pode procurar ajuda nesses casos. Até o postinho de saúde mesmo, a princípio, né? Depois encaminha, né? E se você não sabe exatamente onde procurar ajuda, vai lá com um agente comunitário de saúde, né? Pergunte onde eu posso procurar ajuda. Então, nós temos disponíveis na região CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que são serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, né? Então, esse serviço, a pessoa vai, ela é acolhida, ela passa por triagem com psicólogos, tem assistente social, tem enfermeiros e tem um médico psiquiatra. E ela, às vezes, passa o dia, desenvolve algumas atividades terapêuticas nesse lugar e volta para a sua casa. Diferente do hospital psiquiátrico. Que você fica internado. Isso, onde a pessoa era deixada. Isolada da família. Isso, totalmente. Lá eles perdiam a identidade. E lá eles permaneciam por anos,
às vezes até a morte, porque não voltavam mais para o convívio familiar, para o convívio social. Então, os CAPs vieram com a reforma psiquiátrica para substituir mesmo esse modelo, né, de manicômio, né, de hospital psiquiátrico. Que nunca funcionou. Isso. Não, só segregava, né, só excluía. Então, nós temos aqui para informar, né, o pessoal que precisar desse tipo de atendimento. Nós temos o CAPS 3 de Casa Branca, que é um CAPS 24 horas, é um serviço aberto. Você não precisa nem de encaminhamento para chegar no CAPS. Você simplesmente, se achar que precisa, né, se entender que precisa de uma ajuda psicológica, psiquiátrica, você pode ir ao CAPS e você pode chegar. Nós temos em Mococa o CAPS Álcool e Drogas, que também é 24 horas. Nós temos o CAPS Infantil, também na cidade de Mococa, tá? Que atende de 0 a 18 anos. Tá? E nos municípios, né, em São José, em outros municípios da região, nós temos o CAPS 1 ou 2, que não funcionam 24 horas, mas também estão abertos e oferecem esse apoio gratuito. Muito importante saber. A nossa região, então, ela está bem servida, bem estruturada, assim, para essas orientações. Sim, existem esses serviços. E tentar, né, excluir isso de que CAPS, de que psicólogo é para louco. A gente ouve muito isso. E não, né? Lá são tratadas depressões, transtornos de ansiedade, enfim, diversos. E como qualquer doença, transtornos. quanto antes a gente começa o tratamento, melhor. Mais rápido é o tratamento. Com certeza. E hoje em dia, Adriana, você acha que assim, a questão da gente ter uma mente saudável ajuda na prevenção? Como a prevenção? A prevenção do suicídio é ter uma mente que a gente cuide, né, da nossa emoção, do nosso pensar? Sim. É esse o caminho? É o caminho. Extremamente importante a gente ter saúde mental, né? Principalmente agora, nesse cenário pandêmico, onde a gente não pode mais beijar, a gente não pode mais abraçar as pessoas. A gente teve que se reorganizar para continuar nossas atividades, tanto de trabalho, quanto escolares, quanto sociais. Nós estamos vivendo uma vida totalmente diferente. Então, nós precisamos buscar manter a nossa saúde mental ou buscar resgatar essa saúde mental. E como que a gente pode fazer isso? A gente precisa... o que é saúde mental? Para começar. Saúde mental é a gente ter tranquilidade, é a gente ter paz de espírito, é a gente ter recursos internos para lidar com as adversidades da vida, porque a vida ela é cheia de acertos e erros, cheia de vitórias e derrotas, cheias de encantos e desencantos. Então, na vida a gente tem frustrações, a gente ouve nãos. Então, se a gente não tem recursos internos para lidar com tudo isso, fica muito difícil, fica muito complicado. Então, buscar ter saúde mental é a gente poder trabalhar, mas não só trabalhar. A vida não pode ser só trabalho. A gente tem que ter lazer, a gente tem que ter prazer. A gente precisa buscar fazer atividades terapêuticas. Eu vejo muito hoje, nesse cenário de pandemia, as pessoas andando muito de bicicleta. Aumentou bastante. Foi um esporte que aumentou muito, uma atividade que pode ser feita ao ar livre. Então, a gente tem que buscar esse tipo de coisa. Buscar uma alimentação equilibrada, buscar fazer uma atividade física, buscar socializar na medida do possível. Hoje a gente tem os recursos tecnológicos. Buscar interação de alguma forma. Do jeito que pode. Do jeito que dá, Porque você não pode ficar se reunindo, não pode aglomerar, mas a gente pode fazer chamada de vídeo, a gente pode conversar com as pessoas de outra forma. Enfim, nós temos que nos virar. De alguma forma, a gente tem que se adaptar a esse novo
normal, né? E eu acho que daqui para frente algumas coisas vão mudar mesmo. Vão se estabelecer assim, né? Isso. Então, a gente buscar ter essa saúde mental é muito importante. É uma prevenção. Isso. Então, pensem, né? Pensem o que é terapêutico para vocês. O que eu gosto, o que me dá prazer. Então, a gente precisa disso para nos mantermos aí equilibrados, né? E conseguir dar conta de tudo isso. Adriana, eu queria muito agradecer a tua presença, né? Todas as suas falas, todas as suas informações, esse assunto que é tabu, mas é importante, é atual, né? A gente vê que é o que você falou, meio embaixo do tapete, mas quando a gente pesquisa, os dados são muito mais alarmantes do que a gente imagina, né? Então, muito importante é a tua presença aqui, a tua fala aqui. O programa Mulher por Inteiro está sempre de portas abertas para você, quando você quiser vir aqui, né, trazer um assunto, trazer uma informação. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Gabi, a você e a toda a produção da TV. Eu só esqueci de falar do Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, é o número 188, né, que as pessoas... elas podem ligar. Elas podem ligar. Tá? Então é gratuito, são pessoas treinadas para isso, para ouvir. Então, se alguém precisar, pode ligar 188, né? Que é um serviço específico mesmo para acolher aí as pessoas que estão pensando, né, em cometer suicídio e que estão precisando de ajuda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Vamos para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta no próximo bloco com Papo de Mãe. A Projeta é uma empresa com credibilidade e confiança quando o assunto é galpões e estruturas metálicas. Com soluções que partem desde o início da obra até o acabamento, seja para fábricas, galpões, residências e muito mais. Projeta Galpões Metálicos. Você que gosta de bike ou quer saber mais sobre ciclismo, temos um rolê marcado na Play TV. Papo de ciclista, informação, pontos turísticos, dicas e muito mais. Quer entender melhor o mundo encantado das bicicletas? Então você está convidado para assistir a primeira temporada do Ciclotando, a sua revista eletrônica do pedal. Vem com a gente! Ciclotando, toda quinta às 8 da noite. Play TV, pensando em você. Estamos de volta com Mulher por Inteiro. Vamos agora para o quadro Papo de Mãe, hoje especificamente sobre um assunto que interessa muitas gestantes. Hoje estamos aqui com a participação da Fernanda Bortoloso, que é formada há 30 anos pela USP de Ribeirão, em odontologia, especialista em odontopediatria, especialista também em pré-natal odontológico, ou seja, ela atende as gestantes e os bebês. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente nesse bate-papo, onde a gente vai poder dar muita informação para as mães que estão pretendendo ter bebê ou que estão gestantes. Obrigada. Obrigada eu, boa noite. E eu espero poder estar ajudando com algumas informações, né? Sem dúvida. Vamos começar então sobre... Você diz que quando a gente planeja engravidar, antes de engravidar, quando a gente está planejando ter o bebê, já é interessante fazer uma visita ao dentista, porque já dá para ter orientações, dá para se preparar. Sim, né? O ideal, não só para uma gestante, mas para qualquer pessoa, é manter a boa saúde bucal, né? Regularmente. Regularmente. Então, para isso, do mesmo modo que muitas vezes a gestante faz alguns exames antes de engravidar, ela deveria procurar o dentista, fazer alguns exames. Se precisar de tratamento,
né, fazer o que precisa ser feito para estar entrando na gestação já com uma saúde bucal ok, né? Porque a boca, a gente não pode desligar a boca do resto do corpo. A boca faz parte do corpo das pessoas, então precisa ter um cuidado específico e aí a gente já faz algumas orientações de algumas coisas que podem ocorrer durante a gestação com ela, né? Inserido nesse contexto mesmo da gestação. Entendi. E tem muita gente que tem medo de ir ao dentista, ainda existe isso, né? Com gente certeza. que eu tenho parentes adultos que para ir ao dentista eles se preparam, eles suam, eles ficam assim, abalados emocionalmente. Ainda existe isso, né? Muito. E aí às vezes acaba até dificultando essa preparação, né? Esse mito de que... Dificulta, e também tem o mito que a gestante não pode se submeter ao tratamento odontológico. Tá? Então, se você não teve a chance de se preparar, né, previamente ao início da gestação, você pode e deve fazer o pré-natal odontológico, que é muito importante para a sua saúde e para a saúde do seu bebê, né? Entendi. Assim como se procura um médico para se preparar, né, para preparar o corpo para engravidar, a gente deve também procurar um dentista especialista faz parte dessa preparação. Sim, faz parte dessa preparação. A gestante tem que se preparar por inteiro, né, para poder dar um melhor para o seu bebê e para ela. E é um momento que a pessoa está muito ávida a receber informação. Sim, né? Hoje em porque, dia, assim, a pessoa quer fazer de tudo para ela ter um bem-estar e para ela proporcionar um bem-estar para o futuro filho, né? Entendi. Que sejam informações boas, porque do mesmo jeito que você está ávido por informação, pode ser que venha a informação de, você não pode procurar o dentista. Então, desmistificando. Sim. Gestantes, vocês têm todo o direito de ir, é seguro ir ao dentista, né, durante a gestação, e é importante, né? Sim, é importante. As gestantes devem procurar o tratamento. Normalmente, a gente faz o tratamento muito focado na necessidade de cada um, certo? Como eu falei, as gestantes podem e devem fazer o tratamento odontológico. Só que algumas coisas, por exemplo, se você tem necessidade de um aparelho ortodôntico, se você não colocou antes, você espera passar o período gestacional. Sim. Por quê? É um tratamento São mais coisas que longo. dá pra esperar. Isso, tá? É um tratamento mais longo, demanda um tempo maior de cadeira, uma série de coisas. Então, é uma reabilitação oral extensa, um clareamento dental, são coisas que é uma questão de bom senso. Eu não fiz até agora, né? Eu vou esperar um pouquinho para depois estar fazendo isso, né? E tem um período que é melhor para essa consulta? Se a gente for pensar na gestação, né? Os 9 meses de gestação, geralmente fica sabendo ali nos primeiros, né? Às vezes demora um pouquinho, não fica sabendo Sim. logo no começo. Qual que é o melhor período para estar procurando? Então, então, se você já não fez Não tratamento antes. nenhum, né? Então, eu ouvi falar que é legal, eu estou fazendo um pré-natal odontológico. Se você está com a saúde tudo bem, tudo tranquilo, no primeiro trimestre, o que a gente faz? A gente costuma passar a gestante por uma consulta para estar orientando ela como ela vai estar higienizando. Às vezes precisam cuidados diferenciados em uso de fio dental, escovação, bochechos, esse tipo de coisa que toda gestante, toda pessoa também que não é gestante, isso é uma orientação que vale para todas as pessoas, né? A gente passa alimentação, orientações quanto à alimentação, tá? Que é super importante. Super importante, né? a gestação. Então, da higienização e da alimentação. E os cuidados que ela vai ter que ter de rotina, certo? Agora, se você tá com algum dente doendo, com alguma cavidade, se tem dor, tem que ser feito na hora, tá? Tem que fazer o procedimento que tem que ser feito. Agora, não, olha, eu quero fazer uma profilaxia, ou eu tô querendo fazer uma raspagem, mas eu não tô muito legal, eu tô com enjoo. A gente opta mais
para o segundo trimestre. Que geralmente os hormônios estão um pouco mais... O corpo já está mais um pouco adaptando aos novos hormônios. Né? Então o corpo está um pouco mais adaptado, o efeito não tem mais... O feto já se formou. Tá? Então, até aquela questão, tem pessoas que falam assim, será que isso vai fazer mal para o meu bebê? O dentista, o tratamento odontológico faz mal. Pode ser prejudicial, né? Então, a maioria dos efeitos que a gente chama teratogênicos, que podem causar alguma malformação, é mais nos primeiros 3 meses, né? Então, por isso que é um período que normalmente é mais tranquilo. Não que nos outros a gente não possa fazer, tá? O indicado até seria uma consulta no primeiro trimestre, uma no segundo e uma no terceiro. No primeiro trimestre a gente passa essas orientações gerais de alimentação, higienização, faz a profilaxia, porque uma coisa que é muito comum acontecer durante a gestação é a gengivite gravídica. Eu ia te perguntar se é mito ou se é verdade. Inclusive, assim, uma experiência pessoal, né? Eu tenho 3 filhos e durante as 3 gestações eu senti a minha gengiva mais sensível. Né? Então, por exemplo, ia passar um fio dental, ela sangrava com mais facilidade. Tive, né, no dentista até para ver se tinha alguma coisa a fazer com relação a isso. Então, acho que a gente podia... É verdade, então. É verdade. Então, durante a gestação, tem um aumento muito grande dos hormônios, né? O estrógeno e a progesterona, a gente tá com eles lá em cima. Então, tem esse aumento muito grande, tem um aumento na circulação, os vasos se dilatam, então é normal, tá? Toda gestante pode ter um sangramento gengival, tem umas que têm num grau mais elevado que chegam até uma gengivite. Então, não só os cuidados com a higiene em casa, mas uma profilaxia, que é a limpeza profissional, ajudam e muito, né? Então, isso é normal acontecer. O que é um grande mito é que a gravidez enfraquece os dentes. A gravidez, ela não... Fala, o cálcio vai todo para a formação do bebê e os dentes ficam fracos. Não, isso não tem nenhum respaldo científico, não acontece, tá? O que acontece é que muitas vezes a mulher ela tá com um pouco de enjoo, ela acaba tendo um relapso mesmo em relação à higiene, tá? Algumas também acham que porque tá grávida tem que ficar comendo o tempo inteiro sem parar e ingestão normalmente de doce e carboidrato, porque hoje em dia a gente já sabe, o vilão não é só o açúcar. O carboidrato, ele é altamente fermentável e o que é muito complicado é você ficar, a gente usa o termo beliscando, tá? A pessoa que come, fica beliscando o tempo todo, aumenta muito a chance de ter cáries. Tá? Então, porque geralmente quando você faz uma refeição, você escova o dente logo em seguida, né? Uma refeição, um almoço, um café da manhã. Às vezes no beliscar você não tem essa higiene logo em seguida. Né? Então é até uma coisa que, por isso que a gente tem que estar casando, né? Com o ginecologista, se a grávida procurou um nutricionista, porque existe também a orientação que a grávida, ela, num determinado ponto, ela tem que diminuir os períodos que ela vai estar ingerindo alimentos. Então, ela tem que comer em espaços mais curtos, tá? Até porque o estômago está mais lento, a digestão, tem uma série de coisas. Então, aí a gente também tem que entrar com alguns cuidados específicos, né? Que vai mudar também. Isso. Junto com a mudança alimentar. Junto com essa mudança, né? Então, a questão da cárie é um mito e do enfraquecimento, né? Agora, a parte periodontal, de doença periodontal, é uma coisa que a gente vê frequente, tem um aumento do sangramento, tem a doença periodontal, e a doença periodontal a gente tem que evitar, porque a gente tem dados que a pessoa que tem uma inflamação gengival persistente e instala mesmo doença pedósa, isso pode levar a parto prematuro, criança de baixo peso e até pré-eclâmpsia. Então, são coisas que a gente tem que ficar antenado, né? Gente, então presta atenção, porque essa informação foi muito... Não que as outras não tivessem sido, mas essa é muito importante e muita gente não sabe. Então, durante a gestação, a nossa gengiva fica, sim, mais sensível. Se você sente, né, que tá... Eu, por exemplo, sem ser na gestação, minha gengiva não sangra. Mas durante a gestação sangrava um pouquinho. E isso pode
vir, se você não for resolver isso, não procurar, né, uma pessoa especializada, isso pode virar uma gengivite e essa inflamação pode causar parto prematuro, né? Não é um determinante, não vai ser um pode determinante. Não, mas né, pode estar ligado, né, a parto prematuro, bebê de baixo peso e pré-eclâmpsia. Gente, é importante. Então, você que está pensando em engravidar, que está tentando engravidar ou que já está gestante, presta atenção, né, bastante na sua higiene bucal e procure, se você ainda não procurou, procure sim um especialista, porque é muito importante esse tratamento, né? Às vezes a gente não dá tanta importância para isso. O tratamento... Às vezes fala assim, não, mas depois que nascer passa, né? E precisa ser tratado antes. Não, e o tratamento, não só o tratamento é importante, como toda essa orientação, né? Do que vocês vão estar fazendo para estar tendo uma boa saúde. E a pessoa tendo uma boa saúde, esses hábitos vocês vão estar transferindo para os filhos de vocês. Sim, né? Com certeza. E deixa eu perguntar, a questão da anestesia durante a gestação, como que é? Ela tem algum risco? Tem algum anestésico específico? Tá. Então, a questão da anestesia é aquilo que eu falei no começo. É um bom senso, né? A pessoa está com dor, você tem que tratar. Porque a própria dor, ela tem um efeito estressante. Sim, e que vai E o estresse pode afetar o feto. O feto, tá? Então, a gente tem anestésico altamente seguro que pode ser aplicado na gestante. Tem a técnica anestésica, que tem que ser uma técnica precisa, né? Então, o conjunto especializada. A técnica em si é a mesma, mas existem anestésicos que são mais indicados para a gente estar usando naquela gestante. Tá? Tem toda aquela parte também, assim, que eu falo da conversa. Você tem que explicar para ela que ela tem a necessidade de fazer... Deixar ela tranquila, que não tem risco. Isso, né? Eu acho que é a segurança, porque o que acontece? Se a pessoa está altamente estressada, aumenta o nível de cortisol, adrenalina, e tudo isso é muito mais prejudicial do que o anestésico, teoricamente, em si, né? Entendi. E falando em coisas que são específicas, né, para a gestante, existe um creme dental que seria específico também para essa... Não existe, tá? Então, o que hoje a gente sabe que cárie, ela é flúor dependente, tá? Então, para você ter cáries, você sempre, para conseguir evitar, a gente tem a indicação de usar o creme dental com flúor. Então, eu indicaria para essas gestantes usar um creme dental que tenha flúor, no mínimo 1.100 ppm. Vem escrito bem pequenininho. Isso que eu ia perguntar, onde que a gente fica sabendo? Vem escrito bem pequenininho na embalagem. Se a gestante tem algum outro problema específico, aí nós vamos ter que individualizar, tá? Adequar para o tipo de problema que ela tem. Mas, no geral, as gestantes devem usar escova extra macia ou até ultra macia, tá? Hoje em dia, a gente tem uma linha de escovas que são ultra macias. As cerdas são bem molinhas mesmo. Tá? Não prejudicar, não machucar. E o creme dental com o flúor. Eu gosto também de bochecho com soluções fluoretadas. Eu acredito que dá um plus a mais nessa parte da higiene. E uma outra coisa que é muito interessante é que isso a gente já sabe há muito tempo. O flúor, a ação dele é tópica. Então, há muito tempo atrás, eu não sei até se hoje ainda tem isso, tem alguns médicos que prescrevem comprimido de flúor. O comprimido de flúor não adianta nada. Não precisa fazer suplementação via oral para ninguém. Isso o que tem na pasta é suficiente se for... Ou aplicação profissional. Então, porque assim, o flúor, se você toma comprimido de flúor ou flúor... eu comprei a vitamina tal que flúor. Não adianta nada, tá? Porque o flúor que você toma via oral, ele é quase todo eliminado pela urina
ele não vai participar na composição dos dentes. E a gente sabe, com pesquisas fundamentadas, que o flúor ele tem ação tópica. Tá? Então também não adianta, não, então meu filho vai nascer, eu vou dar para ele tomar flúor. Não adianta. Tá? O flúor tem ação tópica, que pode ser pela pasta. Eu não sei se São José, a água de abastecimento, como é que é? Tem algumas cidades que tem uma fluoretação na água de abastecimento. A profilaxia profissional, normalmente, em alguns casos, a gente faz aplicação. Existem várias formas e isso também a gente individualiza. Tem a pessoa que precisa de um flúor verniz, tem flúor em gel, então tem várias formas, dependendo de acordo com a necessidade de cada um, é o tipo de flúor que a gente indica. Tá? Entendi, isso é importante também. Então, só pra gente, aquela informação que você deu, que então vocês devem procurar, gestantes, pastas dentais que tenham flúor com o mínimo de 1.000 a 1.100 ppm. De 1.000 a 1.100 ppm que está escrito na caixinha. Eu vou procurar quando eu chegar em casa, que eu não para as crianças também. É bem importante isso. Ah, tá. E deixa eu perguntar, então, vamos supor que nós temos lá em casa mães que estão no finalzinho da gestação, que já acabaram de ter bebê. Qual que é a indicação delas? Qual que é a primeira vez que eu devo levar o meu bebê ao dentista? É só quando nasce o primeiro dente? Ou só quando tem cárie, né? Que tem gente que leva só quando, não, meu filho tá com cárie, eu Ou levo. doeu, né? Quando, às vezes leva quando doeu, não. A orientação que eu gosto de passar é o seguinte: se você não teve a oportunidade de estar fazendo um pré-natal odontológico, você tá ali com o seu bebê, a gente, como eu falei, a boca, ela não está separada do resto do corpo. Pelo contrário, né? Pela boca que a gente pode ter várias doenças, respiração, uma série de coisas. Então, normalmente, quando a gestante vem no último trimestre para a orientação do pré-natal odontológico, a gente foca muito na questão da amamentação. A amamentação, mães, né, em geral, ela é muito importante, não só para a saúde do seu filho, mas também para o desenvolvimento das arcadas, porque toda criança, ela nasce com essa parte do queixo aqui para trás. Então, o movimento de mamar, a gente chama de ordenha, né? Isso vai desenvolver essa parte do maxilar. Esse desenvolvimento, isso, né? E essa parte do selamento, a gente chama selamento labial. Você pode ver que tem criança que você olha, ela tá sempre com a boquinha aberta, porque ela tem. Então ela tem mais... E que fica adulto com a boca aberta. Isso, tem mais tendência a ter inflamação de garganta, a respiração afeta, e aí vai dar problema na coluna, sobrecarga. Então, assim... Na verdade, a amamentação, ela deveria ser obrigatória, sim, né? Porque os benefícios da amamentação, eu acho que não dá nem para numerar. Né? Se a gente for pensar tanto na saúde do bebê, quanto no vínculo, quanto depois na fala também, né? Influencia. Então, às vezes, uma falta de vontade, às vezes, do aleitamento materno, você pode criar problemas para o seu filho até quando ele estiver adulto, né? O problema do aleitamento, que eu acho, Gabi, é o seguinte: a gente tem que se preparar para amamentar. Porque tem aquele mito que o amamentar é fácil, e não é fácil. Amamentar é difícil, então as pessoas têm que estar preparadas para amamentar, do mesmo jeito que teve todo o preparo com a saúde, do corpo, da boca, a preparação para a amamentação. A gente teve aqui a Thaís Fontão, que é fantástica. A Thaís é a pessoa mais indicada para falar disso. E assim, eu amamentei os meus 3 filhos e eu falo que se existisse uma profissão registrada de amamentadeira, que a gente pode pegar as crianças, pôr no peito, eu seria, sem dúvida. Eu amo amamentar, eu amei amamentar, né? Pra mim foi até uma experiência, a hora que eu tive que desmamar a terceira, eu falava, ai gente, eu não sei se eu vou ter outro, o que eu vou fazer? É uma experiência muito boa. E a Thaís esteve aqui, né? Ela é minha amiga pessoal e sempre orientando, né? Quando eu tive os filhos, de que muitos bebês nascem sem saber
mamar com a pega errada. Pega errada. Não é que você não produz leite, né? Então é uma coisa que pode ser orientada. Pode ser orientada e deve para estar ajudando. Pra gente receber todos esses, pra gente dar todos esses benefícios para os nossos filhos, né? Tem coisa que vai no natural, mas muitos têm que, o bebê muitas vezes tem que aprender. Isso, né? Existe até uma fisioterapia, né? Tem uma série de coisas, né? Bom, Fernanda, eu queria muito agradecer a tua presença aqui no programa, né? Com tantas informações importantes, tantas informações que realmente a gente não teve às vezes, né? E que você veio esclarecer. Agradeço a tua presença aqui no nosso programa hoje. Obrigada. E assim, eu queria, né, falar para as mães que o tratamento é seguro, tá? A gente usa muito bom senso para estar fazendo. Uma questão também que muita gente pergunta, e o raio-x? Eu posso tirar uma radiografia? Às vezes você precisa daquela radiografia para fazer um diagnóstico, tá? Então aí é colocado um avental de chumbo. Agora, se o paciente chegou lá, não tem cárie, é só para uma profilaxia, você não vai submeter a pessoa ao raio-x. Então, a gente faz bem, eu falo que todo tratamento, não só com a gestante, mas em todas as fases, você tem que individualizar, tá? Você tem uma necessidade, ela tem outra, ele vai ter outra necessidade. Então, hoje, a gente individualiza muito. Mesmo aquela questão, eu tenho que ir, no geral, de 6 em 6 meses ao dentista, às vezes não. A gente tem pessoas, às vezes, que a gente indica voltar depois de 1 ano. Tem pessoas que vêm a cada 2 meses. Tá? Então, a gente tem que... A pessoa é única. E então tem que individualizar para conseguir um melhor resultado, né, do que a gente espera. E eu acho que esse período da gestação, a pessoa está muito... Ela está ávida por conhecimento, por adquirir, e é um período bom também para estar adquirindo novos hábitos. Né? De repente, que depois vão perdurar depois da gestação. Depois da gestação. E que vão passar para os filhos, e que vai passar para os outros filhos, e assim, né? E vai criar uma cultura diferente. Uma cultura diferente, com certeza. Então, muito obrigada, Fernanda, pela tua presença. Convite. Boa noite e se cuidem. E as portas aqui também estão abertas, né? Quando a gente tiver, com certeza, outros assuntos das suas especialidades, a gente espera ter você aqui de novo. Tá bom. Obrigada. Obrigada. E agora a gente vai para o nosso comercial, mas não saia daí, que a gente vai trazer daqui a pouco uma dica sobre o nosso Ao Redor. Era uma vez um garotinho que amava comer donuts. Esse garotinho cresceu e encontrou a receita do verdadeiro sabor das rosquinhas americanas. Esse sabor hoje é o Your Donuts. Your Donuts, o verdadeiro sabor das rosquinhas americanas. Segunda-feira é dia de muita moda de viola na Play TV. Renato e Giovanelli apresentam Trembão, muita música, histórias e o melhor da cultura sertaneja. Ele foi crescendo e ganhando vida. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar seu olhar, farol da minha estrada pra não me perder. Por maior que seja a queda, o amor jamais se entrega. Mas que trembão sou, mas que trembão. Trembão, toda segunda, às 8 da noite. Play TV, pensando em você. Feira do Lar. Há mais de 60 anos enchendo o lar dos riopardenses de carinho, amor e aconchego. Aqui você encontra produtos para fazer as melhores receitas, receber a sua família e amigos, presentear novos casais. Monte com a gente a sua lista de casamento. Chá bar, chá de cozinha. Queremos comemorar com você essa data especial. Feira do Lar. Entre, a casa é sua.
Estamos de volta com Mulher por Inteiro e vamos agora a uma dica do nosso Ao Redor. E a dica de hoje é um filme chamado Suprema, que conta a história de Ruth Bader Ginsburg. No ano de 56, né, ela ingressou na faculdade de advocacia e sofreu muito, né, por ser a primeira mulher, uma das primeiras mulheres a trabalhar com advocacia nos Estados Unidos. Um filme super interessante que mostra essa desigualdade de gênero no mundo da advocacia. Which one makes me look more like a Harvard man? I'm thrilled to report that you look nothing like a Harvard man. You came into my life. Welcome to Harvard Law School. I'm Ruth Bader Ginsburg. And why are you here, Miss Ginsburg? Occupying a place that could have gone to a man. You're the smartest person here, so just say what you know. Mr. Fitzpatrick. Last week, I was told women are too emotional to be lawyers. You can't quit. One interviewer told me they hired a woman last year, and what in the world would they want with two of us? You're angry. Good. Use it. There are 178 laws that differentiate on the basis of sex. There are laws that say women can't work overtime. To get credit cards in our husband's name. We're not allowed to fly police. We're not allowed to work in mines. Why would you want to? What's not the point? We should be allowed. I'm going to convince the courts that those laws are unconstitutional. I don't read tax court cases. Read this one. The law assumes a caregiver has to be a woman. This is sex-based discrimination against a man. So, judge was wrong? Mr. Martz, the law is wrong. They think gender equality is a civil right. You must see the opportunity this case represents for men and women both. You will lose, Ruth. And when you do, you will set the women's movement back 10 years. You don't get to tell me when to quit. We should look to her generation. They're taking to the streets, demanding change. You would do well to remember this is a privilege. It is not a privilege, it is a cage, and these laws are the bars. We're never giving them. You're ready for this. You've been ready for this your whole life. We all must take these laws on, one by one. This could topple the whole damn system of discrimination. The word woman does not appear even once in the U.S. Constitution. Nor does the word freedom, Your Honor. Espero que vocês tenham gostado desse programa que a gente elaborou com muito carinho para vocês, mulheres. E não percam, semana que vem a gente vai ter a Vanessa Viana falando do seu novo projeto, seu novo espaço de educação infantil, de contraturno infantil. E também vamos falar com a Vitória Murer, falando sobre o mundo dos felinos. Queria também agradecer a Maica Mello, que está cuidando do meu look. Muito obrigada. Todo mundo que vai lá tem um atendimento especializado, né? Muito carinhoso, muito cuidadoso, da Elaine, da Maica. Obrigada, meninas. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e nos vemos semana que vem.